Bom dia, estamos de volta aqui com mais uma edição ao vivo do programa Urban View, um olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Branchi, e que tem a colaboração aqui na produção e também no chat do Caetano Garcia, que já está aguardando a participação de vocês, internautas que estão nos assistindo. Caetano, bom dia. Bom dia, Gilberto. Bom dia aos internautas da UTV. Um olá aqui para o Marcelo Solerric, para o Mena Barreto, o Suave, o Rafael e o pessoal que está entrando aí no chat. Para quem não sabe, são duas formas de participar. Você pode se logar no chat e ver os comentários dos outros participantes ou simplesmente mandar sua pergunta pela linha direta. Na própria home da UTV é super fácil, é só digitar a pergunta e clicar em enviar. Daqui a pouquinho o Gilberto vai apresentar o nosso entrevistado de hoje para vocês e eu espero as perguntas. Participem. Ok, e a gente tem, vocês que têm acompanhado a gente aqui no Urban View, a gente tem mais uma entrevista bastante legal hoje para vocês. A gente vai falar sobre um tema que a gente já tem abordado aqui no Urban View, que é a hotelaria, agora sobre a visão, sobre a ótica de mais um entrevistado, de mais um convidado especial. Nós temos a chegada aí também, uma coisa também que a gente tem trabalhado bastante nos programas aqui, a chegada, o bom momento econômico que o Brasil vive, a chegada de eventos como a Copa do Mundo 2014, das Olimpíadas de 2016 e outros tantos eventos. O Brasil é realmente a bola da vez aos olhos do mundo. Então, a gente está trazendo aqui convidados de vários setores e discutindo com eles como é que tem sido o impacto de toda essa movimentação em suas respectivas áreas de atuação. Uma das áreas de maior alvoroço em função da chegada desses eventos é realmente a da hotelaria, né? Uma área que precisa se preparar para receber os turistas sem exagerar na oferta, já que corre o risco depois de ficar aí com elefantes brancos depois da época pós-eventos, né? E também, mas ao mesmo tempo, precisa estar preparada porque realmente a gente tende a ter um número cada vez maior de turistas aqui. E hoje a gente vai trazer um pouquinho, uma ótica um pouco diferenciada sobre a hotelaria, porque a gente vai começar falando um pouquinho da história da hotelaria. A gente está trazendo aqui um convidado que é especialista também na história da hotelaria, e a gente vai falar então um pouquinho de passado, vamos falar um pouquinho de presente e vamos falar também um pouquinho de futuro da hotelaria no Brasil. Para isso a gente escolheu como tema da semana, que é o nosso olhar da semana, que eu vou pedir para o Henrique colocar aí na tela para vocês, o seguinte tema do programa: a evolução do mercado hoteleiro no Brasil. Que projeções o futuro nos traz? Nós queremos analisar essa evolução, nós queremos analisar esse passado, queremos entender como chegamos a este presente, para entender também que tipo de futuro nos reserva o mercado de hotelaria. Então vamos discutir aqui, entre outras perguntas: como se desenvolveu o mercado hoteleiro no Brasil? Como está o cenário atual da infraestrutura hoteleira no nosso país? Estamos preparados para receber a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016? Para responder a estas e outras perguntas, a gente convidou para o programa de hoje Caio Calfá. Caio Calfá é engenheiro civil, é diretor-geral da consultoria imobiliária Caio Calfá Real Estate Consulting. Ele é fundador, ex-presidente e membro do Conselho Consultivo da LARES, que é a Latin American Real Estate Society, coordenador do Núcleo de Empreendimentos Hoteleiros e Imobiliários Turísticos do Secov de São Paulo. É palestrante e é condutor do evento que será promovido, evento esse que a gente vai falar aqui no programa, um evento que será promovido pelo IREM e pelo Secov São Paulo, chamado 100 anos de história da hotelaria do centro de São Paulo, que vai ocorrer agora no próximo dia 27 de novembro aqui em São Paulo. Caio, muito obrigado pela sua presença no programa, seja bem-vindo ao Urban View. Obrigado, para mim é um prazer muito grande retornar a esse programa. Eu estive aqui em março de 2008, antes da crise, e a gente conversou muito naquela ocasião sobre como que o mercado reagiria, como que o mercado estava reagindo àqueles novos grandes empreendimentos hoteleiros que estavam começando a acontecer no Brasil. Mas depois veio a crise, a história mudou, e é um prazer estar aqui de novo com vocês. E é bom a gente ter justamente essa análise pré-crise, né? E agora a gente está com outro cenário totalmente diferente, um cenário de otimismo, um cenário de crescimento, então a gente vai justamente discutir um pouco dessa evolução aí. Como é de costume, a gente começa as nossas entrevistas aqui com o nosso quadro de Olho na Frase, que hoje traz uma afirmação do Laurent de Causemaker, que é da Marriott International, que é uma rede de hotéis. Diz o Laurent, acho que não sei se é Laurent ou Laurent,
Mas diz ele o seguinte: o potencial de crescimento da hotelaria no Brasil é enorme. Existem hoje 300 mil quartos no país, enquanto na Espanha existem 700 mil e nos Estados Unidos 4 milhões. O crescimento hoje é muito baixo, cerca de 1% ao ano. Acredito que nos próximos anos há uma excelente oportunidade, principalmente no mercado doméstico. Caio, você concorda com a frase dele? Você acha que há essa razão para esse otimismo todo? Sim. Da mesma forma que o Brasil cresce muito em todos os setores, o setor hoteleiro também vai receber um número muito grande de investimentos e existe demanda para isso, né? Nós vamos conversar ao longo dessa entrevista das várias oportunidades de investimento que nós temos para hotéis no Brasil, e a gente vai mostrar isso pelo país inteiro, como é o nosso parque hoteleiro atual, que além de ser pequeno, como o nosso diretor da Marriott afirmou, ele é mal qualificado, ele é amador, ele é familiar. Somente 10% dos 300 mil quartos de hotel pertencem a redes hoteleiras. Somente 10%? Somente 10%. Então 90% ainda é aquele parque hoteleiro antigo, familiar, mal planejado, mal administrado. Então está começando uma história nova para a hotelaria do país. Nós estamos exatamente nesse divisor de águas e a afirmação tem todo sentido. Então, aproveitando que a gente está nesse divisor de águas aqui, vamos falar um pouquinho da história? Vamos falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre esse evento que chama-se 100 anos de história da hotelaria no centro de São Paulo, que você vai ministrar no próximo sábado, agora dia 27. Vamos falar um pouquinho como é que se deu a evolução do mercado hoteleiro na capital, para chegar como é que está no cenário hoteleiro atual de São Paulo. Eu vou pedir para o Henrique, vamos fazer como é que você quer fazer? Vamos falar primeiro um pouquinho sobre o evento e depois vamos trazer um pouquinho da história? Então vamos falar primeiro sobre o evento. Conta para a gente sobre esse evento. Uma rápida apresentação do evento. O evento está sendo promovido pelo IREN. IREN é o Institute of Real Estate Management, que é um instituto internacional. O Brasil possui um capítulo desse instituto, e quem coordena esse instituto no Brasil é o Secov de São Paulo. Então, a doutora Fernanda Lisboa, que é a presidente do IREN Brasil, do capítulo brasileiro, foi quem criou esse evento e nos convidou para conduzir esse evento. E nós vamos... o evento, na verdade, tem 3 partes. Nós vamos começar com um pequeno café da manhã, um rápido café da manhã no Secov, porque sábado, às 8 horas da manhã, o pessoal já começa a chegar para o evento e fazer o seu credenciamento. Tomamos um pequeno café da manhã, um rápido café, e já vamos para uma palestra de 2 horas, onde nessas 2 horas eu faço um roteiro sobre a evolução hoteleira na cidade de São Paulo, desde a metade do século XIX até final do século XX, passando pelas décadas e mostrando, fazendo um paralelo da evolução urbana da cidade, com muita foto, muitos mapas, muitas informações curiosas, até propaganda dos hotéis antigas, e mostrando como que os hotéis foram se enquadrando nessa evolução urbana. E também evolução arquitetônica, os projetos arquitetônicos, as linhas que foram sendo absorvidas nos vários períodos, em paralelo com o que acontecia com a economia e com a política do país naquelas épocas. E essa palestra é uma palestra extensa, que leva umas 2 horas e pouco, mas eu prometo deixar todo mundo bastante atento. Até porque é interessante essa costura justamente do hotel naquele momento que ele representou na cidade, porque os hotéis eles sempre representam um marco para a cidade numa determinada época, e essa costura com o cenário político, com o cenário econômico, com o cenário arquitetônico, né? É bastante interessante isso. E aí, terminada a palestra, vão haver alguns ônibus, aí o número de pessoas aqui vai determinar o número de ônibus, e nós vamos seguir para o centro da cidade de ônibus e
fazer um roteiro já pré-estabelecido, que nós vamos passar por uns 20 e poucos endereços de hotéis. Alguns hotéis ainda estão lá, boa parte deles não estão lá. Então, mas... só o edifício onde estiveram localizados, né? E alguns nem isso, alguns já são outros edifícios, onde foram destruídos e são outros edifícios. 2 hotéis foram bastante emblemáticos, eu diria que talvez fossem os 2 mais importantes desse período inteiro, que foram o Hotel Esplanada, que é hoje onde se localiza a sede da Companhia Brasileira de Alumínio, do Grupo Votorantim, atrás do prédio do Teatro Municipal. Nós vamos entrar no Hotel Esplanada, nós recebemos autorização do Grupo Votorantim para fazer uma pequena visita, porque existem algumas coisas do hotel lá, um lustre, um pequeno museu do hotel. E depois o Hotel Jaraguá, onde o passeio termina. Mas antes disso, nós vamos percorrer a pé, saímos do ônibus, entramos no Hotel Esplanada e percorremos a pé a Rua São Bento, Viaduto do Chá, Rua São Bento, terminando o passeio a pé, passando pelo Largo São Bento e terminando no Largo Santa Efigênia, atravessando o Viaduto Santa Efigênia e terminando no Largo Santa Efigênia. Aí o ônibus nos pega novamente e continua o passeio de ônibus por outros hotéis e chegamos ao Jaraguá. No Hotel Jaraguá, nós faremos uma visita técnica ao hotel, porque foi um retrofit importante que houve na década passada. E ele foi um hotel emblemático dos anos 50, foi o melhor hotel da cidade. Eu acho que recebeu a coroa e o cetro do Esplanada e entregou para o Hilton em 1970. Então, Jaraguá foi fundado em 54 e houve um retrofit 50 anos depois. Vamos fazer uma passada rápida desses slides para a gente dar uma relembrada nesses hotéis? Rick, coloca por gentileza o primeiro slide aqui para a gente fazer o Caio vai fazer um comentário aí de cada um desses slides aí, a gente vai relembrar um pouquinho da história. Olha, essa aqui foi uma matéria que foi publicada no Jornal do Estado de São Paulo, né, Caetano? Exatamente. Então, chama Nos Hotéis à Memória do Centro, foi uma entrevista, né, Caio, com você. Isso. E aí o jornal fez aí justamente um infográfico aí do qual a gente retirou essas imagens. Então aí a gente tem uma primeira imagem de 1853, cara. Comenta um pouquinho pra gente aí. Isso, esse é o Hotel Palme. Na verdade, é um segundo hotel que houve nesse mesmo endereço. Antes disso, esse mesmo prédio abrigou o Hotel de Voyager. Era em francês, né, que é para ficar mais... Pois é. E, então, esse hotel fica muito próximo da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que foi fundada 30 anos antes, pouco menos. E naquela ocasião os hotéis se localizaram